Boa noite, Farmas. Cheguei. Agora foi. Cheguei. Desculpa fazer vocês esperarem. Deu um probleminha técnico aqui, mas chegamos. Estamos aí. Estão me ouvindo direitinho? Estão me vendo direitinho? Prometo que vou compensar esses 15 minutos, tá? Vou falar mais rápido aqui para a gente não demorar tanto na aula. Sei que tá todo mundo ansioso, né? Mas acabou que aqui hoje está trovejando bastante. Então, a gente até com medo de cair, né? Cair internet, cair energia, essas coisas. Mas estamos aí. Nossa aula Master de Perícia Judicial e Assistência Técnica. A aula que está todo mundo ansioso, todo mundo nervoso querendo essa aula, todo mundo brigando comigo para fazer essa aula de uma vez. Vamos para essa aula de uma vez, né? Deixa eu dar boa noite aqui pro pessoal. Já estava aqui esperando. Edu, Débora, Priscila, Danúbia, Silvia, Dani, Sinomar, Cristiane. Sinomar é aluno meu, hein? Camila, Juliette, Dani, Carla, Vanessa, Tatiana, Ana, Cíntia. Boa noite, gente. Boa noite, tá? Me perdoem mais uma vez por fazer vocês esperarem. Já aviso aqui rapidinho que hoje aqui tá trovejando muito mesmo, tá relampeando muito. Então, a gente tá meio aqui com medo de cair internet, né? De cair energia, tá? Mas vou entregar tudo para vocês. Inclusive, vou até falar rápido, que é para a gente acabar essa live rapidinho, tá? Hoje nós vamos falar sobre perícia judicial, assistência técnica, vou mostrar para vocês como que faz um laudo, como que são as nomeações, como que eu comecei, né? Como que eu aprendi, que eu entendi, eu cheguei nisso, como que eu aprendi isso, o que eu estudei, né? E eu quero que vocês já comecem aí a pensar quais são as principais dúvidas de vocês, tá? Para vocês já formularem para mim, para já colocarem essa dúvida aqui. Eu vou tirar a dúvida de todo mundo hoje, tá? Todo mundo. Hoje eu vou falar sobre a fraternidade também. Hoje eu vou abrir as inscrições para a fraternidade, tá? Quem quiser, quem já está na lista de espera, quem está, né, querendo entrar na fraternidade, igual eu falo com vocês, eu trago o máximo de conteúdo que eu consigo para vocês aqui no gratuito, né? Então, assim, aqui é para vocês aplicarem de uma vez, é para vocês iniciarem, né? Para terem um norte, e a fraternidade é para quem quer trabalhar como eu trabalho, né? Quem quiser fazer o que eu faço, quem quiser trabalhar como eu trabalho, quem quiser a minha mentoria, né? Entra para a fraternidade. E a fraternidade, né? Essa vez ela tem algumas novidades, né? Então, nós temos hoje na fraternidade, eu sempre libero normalmente o desconto de R$ 400, né, para as turmas. E aí, normalmente, esse desconto de R$ 400 é até meia-noite, tá? Só que hoje eu não consegui fazer isso, eu não consegui reservar, eu não consegui fazer o desconto até meia-noite, eu não consegui colocar tempo, porque eu mudei o curso de plataforma. Então, o cupom, eu vou liberar 50 cupons, tá? E por que 50 cupons, né? Porque é o que eu consigo liberar lá, sem que eles né, cobrem alguma coisa a mais de vocês, ou até de mim mesmo, cobrem coisa de cartão, essas coisas assim, tá? Então, por isso que hoje vai ter só 50 códigos, tá? Lembrando que a última turma entraram 75 farmacêuticos, né? Hoje a galera tá mais ainda animada, porque essa vai ser a minha última turma com mentoria, tá? Então, essa turma da fraternidade vai ser a última turma que tem a minha mentoria, ou seja, que vocês têm uma reunião comigo, né, para gente, para eu falar com você o que você precisa fazer, o famoso, né, pegar pela mão para vocês fazerem. Então, essa última turma que tem a minha mentoria, obviamente que vocês vão continuar com o meu suporte, né, em perícia, principalmente. A perícia, eu te dou suporte por 1 ano, mas em relação aos outros assuntos, consultório, suplemento, essas coisas, não tem a minha mentoria mais. E a próxima turma da fraternidade é só daqui a 2 meses. Então, vai ficar um bom tempo aí sem a fraternidade. Normalmente eu faço a fraternidade a cada 20, 30 dias, mas vamos ficar aí uns 2 meses justamente por causa dessa mentoria, né? Eu já ia ficar sem fazer mentoria já nessa turma passada, e acabou que eu não avisei, eu falei, não, então vou fazer dessa,
porque depende da quantidade de gente que entrar, eu vou pegar um tempo bastante aí para ficar com vocês, tá? Cris, desconto é só hoje. São 50 só também, tá? Então, acabou 50, acabou o desconto. Não tem como reservar cupom de desconto, tá? Assim que eu liberar para vocês, eu vou colocar aqui. Mas vamos para a aula de perícia primeiro, tá? Eu vou dar aula de perícia para vocês aqui. A gente vai falar sobre perícia, sobre assistência técnica. Igual eu falo com vocês, assistência técnica é o que mais pega hoje, né? É o que eu mais me fala, insisto para vocês conhecerem, tá? Eu quero muito hoje nessa aula que vocês prestem bastante atenção, justamente para vocês entenderem mesmo o que é a perícia. E eu espero, do fundo do meu coração, que eu consiga passar para vocês o tamanho que é essa oportunidade da perícia, tá? Por que eu não fiz essa aula de perícia na segunda-feira? Porque muita gente ia chegar aqui na segunda-feira com muita sede ao pote, né? E não ia entender a razão da perícia e depois ia entrar e acabar me xingando aí. Então, eu coloquei na cabeça de vocês, primeiro, né, que a gente precisa se valorizar, a gente precisa entender o valor que a gente tem, justamente por isso. Porque a parte da perícia, igual eu falo lá no Instagram, né, quem já me perguntou, eu já respondi isso. Não é difícil você ser perito. Não é difícil você se cadastrar e se tornar um perito. A gente só é perito a partir do momento que a gente se cadastra, né? Então, não é difícil isso. O difícil é você se manter perito. É você ser aquela pessoa de responder juiz, de responder advogado, de fazer laudos mesmo, né? Isso é a parte mais complicada. E eu vou explicar para vocês por quê, tá? Bom, desculpa, gente. Então, eu já tomar minha água aqui, que é para eu começar a falar com vocês. Pegaram a garrafinha de água? A minha não é garrafinha, não é garrafona mesmo. Eu tomo muita água. Então, vamos começar com a parte de perícia, tá? Eu descobri a perícia quase da mesma forma que vocês descobriram, né? Alguém falando, alguém comentou sobre isso. E como a maioria de vocês, como a maioria dos farmacêuticos, eu não acreditei, né? Obviamente, falar que você pode receber 5 mil reais por um trabalho que você faz ali, sei lá, em 5, 6 horas, em um dia. Imagina você fazer 5 mil em um dia, né? Que é um laudo. Então, assim como vocês e assim como a maioria dos farmacêuticos, que inclusive não estão aqui, né? Porque a diferença de vocês para os outros que não estão aqui é que vocês, pelo menos, duvidaram, né? Se vocês se vocês não acreditam, pelo menos vocês vieram aqui ver para crer, né? Diferente da maioria dos outros farmacêuticos que não vieram. E eu comecei a ver a perícia, eu comecei a entender o que era a perícia quando eu vi um engenheiro falando sobre isso, né? Um engenheiro falando de perícia judicial. Eu nem sei como que eu caí na live dele, nem sei como que eu caí no Instagram dele, ele falando sobre perícia judicial. E aí alguém perguntou ele em relação a uma outra área, não sei se foi de tecnologia, não sei. E ele falou assim, não, toda pessoa que tem graduação, ela pode ser perito judicial. Aí eu falei, uai, gente, toda pessoa tem graduação, mas eu nunca ouvi falar disso para farmacêutico, né? E fui pesquisar. E aí eu entendi que realmente qualquer pessoa que tem graduação, ela pode fazer a perícia judicial. Só que aí eu comecei a entender sobre isso, eu comecei a dar uma pesquisada, eu vi como é que funcionava, e eu falei assim, isso é mentira, né? Não existe isso, não tem como eu trabalhar dessa forma. Mesmo eu já sabendo de várias outras fontes de renda, mesmo tendo várias outras fontes de renda, que inclusive são muito mais duvidosas do que essa, por exemplo, né? E eu não acreditei nisso. Só que aí eu comecei a... Essa ideia ficava na minha cabeça o tempo inteiro. E aí um dia eu pesquisei. Isso assim, 6 meses depois que eu já tinha feito... eu já tinha visto sobre a perícia judicial. Eu resolvi que eu queria ficar em casa, né? Que eu queria parar com o meu consultório, queria ficar em casa. Então eu teria mais esse tempo. Eu falei, deixa eu ver esse negócio da perícia para ver se vai resolver meu caso, né? De ficar em casa com as meninas e conseguir trabalhar com as meninas. E aí, quando eu dei uma pesquisada, assim, eu vi como é que era, vi a oportunidade que era, procurei farmacêuticos que eram peritos judiciais, né? E nenhum me deu nenhum suporte, nenhum falou comigo, nem o que queria me explicar como é que funcionava, queria que eu pagasse pela mentoria dele. São raros, né? É difícil a gente achar um perito judicial farmacêutico. Então, eu comecei a chamar outros peritos, comecei a chamar médico, comecei a chamar engenheiro, né? E tiveram assim,
uma receptividade absurda, né? Nem parece que os que eu chamei foram farmacêuticos. E aí, conversei com médico, com engenheiro, com arquiteto, quem mais? Da tecnologia da informação, com todos esses ramos, né? Para saber como é que era mesmo. Porque, assim, às vezes você pergunta para a pessoa fala assim, não, é muito bom mesmo, e pronto, e o dinheiro é fácil. E aí você pergunta para outra fala que é difícil, você fica naquela, né? Fica desequilibrado. Então, eu saí perguntando, né, para todos os profissionais que eu achava e saí pesquisando, absurdamente. Gente, aí eu comecei a pesquisar. E aí, quando eu comecei a entender isso, né, a gente não está acostumado com esse tipo de coisa, a gente não está acostumado com o tal do ganhar bem, trabalha bem que ganha bem, né? Trabalha muito e ganha muito. A gente está acostumado a trabalhar muito e ganhar pouco, né? Trabalhar muito e não ser valorizado, né? A gente está acostumado com isso. E aí eu comecei a pesquisar essas coisas, mas eu só achava casos assim, que os casos de 2 milhões, 5 milhões, porque eram os casos que eles me passavam, obviamente, né, do ramo deles. E aí eu falei, não, mas é esse valor, eu vou precisar de um escritório, eu sempre colocando aqueles empecilhos na minha cabeça, né? Ah, eu não vou conseguir, ah, não, isso é muito para mim, ah, não, eu preciso fazer tal coisa, então eu não vou conseguir. Então eu sempre colocava essas coisas na minha cabeça. E eu sou otimista para as coisas, hein? Aí eu um dia virei e falei, deixa eu ver como é que é isso. Aí sentei no meu computador para fazer o cadastro, né? E aí peguei o cadastro, peguei o que precisava de documentos e tal, apanhei para o sistema várias vezes, né? Apanhei para o sistema, apanhei para o tipo de documento, né? E aí eu peguei esses documentos todos que precisavam e percebi que em Minas a gente precisava de um documento, e esse documento era pago. Quando eu vi que era um documento pago, eu falei, não vou fazer isso não, né? Porque eu não quero gastar para isso, né? Não é uma ideia de gastar. E aí, quando eu vi que precisava desse documento, eu demorei mais 2 meses para fazer o cadastro. Quando eu decidi fazer, que eu sentei e falei, não, agora, já que eu não estou trabalhando no consultório, já que eu não estou fazendo nada disso, eu vou fazer a perícia judicial direito, né? Quando eu comecei a fazer o cadastro de perícia judicial, começaram a aparecer para mim várias coisinhas sobre a assistência técnica. E aí eu aprendi também a assistência técnica, eu vou explicar para vocês depois como é que funciona. E aí eu peguei e comecei a cadastrar meus documentos no TJ, né? Vi que tinha esse documento da prefeitura, falei, vou fazer. Fiz ele assim, foi uma semana, foi ligando na prefeitura, tal, pedindo documentos, me mandaram a guia, eu paguei a guia e tal. Uma semana estava pronto. Então, quando eu mandei o meu cadastro, né, eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa diferente. Por quê? Porque já tinham vários farmacêuticos cadastrados e todos eles reclamavam, assim, todos que eu encontrei, né, no Instagram e tal, reclamavam que não eram nomeados, reclamavam que não recebiam nomeação, né? E aí eu comecei a conversar com as pessoas, eu comecei a conversar com outros peritos, né? E uma perita falou comigo assim: olha, normalmente eu me apresento nas varas. Aí eu falei assim, legal isso, né? E como eu sou do tipo que não tenho medo de trabalhar, né? Você falar comigo que uma coisa é difícil e uma coisa é trabalhosa, é diferente. O trabalhoso é porque realmente você tem muito trabalho para fazer, mas todo mundo consegue. É igual o cadastro. O cadastro, para mim, é a parte mais fácil. Só que é muito documento que a gente procura, que a gente pesquisa, que a gente vai atrás, tem que correr atrás. Só que a coisa assim, um dia que eu sentei aqui, eu resolvi meus documentos. Então, é uma coisa extremamente trabalhosa, mas que você quer mudar de vida, você faz. E eu falo e eu confirmo isso porque eu fiz isso com um dia. Quando eu sentei, que eu mandei esse cadastro, que eles me mandaram de volta a resposta, falando que tinha, óbvio que foi cancelado várias vezes, rejeitado várias vezes, porque os documentos estavam indo de forma errada. Quando eles validaram o meu cadastro, estava validado, eu comecei a fazer o que eu faço de diferente dos outros farmacêuticos, que é visitar as varas. Preparei meu currículo, preparei um cartãozinho e fui visitar as varas. Conversei com o juiz, com o auxiliar do juiz, inclusive mandei e-mail para todas as varas. Até o modelo de e-mail, gente, tem na fraternidade, tá? Até como que você escreve tá na fraternidade. Como que você vai fazer essa visita tá na fraternidade. Então, assim, eu peguei isso, né, que eu falo que é o pós-cadastro, né, esse ponto 2 do cadastro, podemos colocar assim, e fiz isso. Com uma semana, eu recebi a primeira nomeação. E assim, eu não acreditei, porque ninguém recebe nomeação assim rápido. Ninguém consegue isso rápido, tá? Pode ser que o meu caso foi sorte? Pode ser. Mas uma aluna minha agora, lá do Ceará, que foi a única que eu pude postar esse ano,
uma aluna minha do Ceará, ela fez a mesma coisa que eu fiz, exatamente os mesmos passos que eu fiz, e ela foi nomeada com menos de um mês do cadastro dela. Então, assim, eu faço diferente das outras pessoas, porque eu sei, eu tenho uma frase na minha cabeça que é o tal do quem não é visto não é lembrado, certo? Todo mundo sabe disso, todo mundo já ouviu falar essa frase. Então, se você não vai, né, você não vai conversar com as pessoas, eles não sabem que você existe. E eu vou explicar qual que é o problema disso, tá? Porque a gente tem que fazer isso, tá bom? Então, assim, eu comecei. E aí eu recebi minha primeira perícia. A perícia foi da perícia da justiça gratuita. Também vou explicar o que é isso, tá? A gente recebe, mas é um valor menor. Então, a primeira que eu recebi foi a justiça gratuita. E qual foi o meu problema, né? Quando eu cheguei nesse ponto de fazer essas visitas, tudo isso, eu já tinha feito 6 cursos de perícia. Eu já tinha feito curso de toxicologia, eu já tinha feito curso de cosmético, eu já tinha feito tudo que vocês pensarem de curso, eu já tinha feito. Curso de perícia judicial, então, eu fiz todos do mercado, eu acho. E aí, esses cursos de perícia, eles te ensinam muita coisa, principalmente em relação à lei. Eu aprendi um monte de coisa em relação a prazos que o juiz pede, em relação sei lá, ao Código de Processo Civil, artigo 464, artigo 463. Tudo isso eu estudava nos cursos. Mas, a hora que eu recebi a minha nomeação, minha primeira nomeação, que eu fui lá atrás das pessoas que eu tinha comprado o curso, ninguém me deu suporte. Então, eu tive que fazer sozinha. Não é à toa que eu virei pro meu marido e perguntei para ele. Eu falei assim, o que você acha? Você acha que eu aceito? Aí ele falou assim, amor, você não aceitar agora, você vai aceitar quando? Você vai fazer quando? Você vai saber quando você está pronto se você não aceitar agora. Entende? De tão insegura que eu estava. Porque eu falei assim, gente, não é possível. Eu chamei as pessoas e elas não me respondem. Sabe, assim, quando eu falava com eles assim, porque eu recebi a nomeação, eu queria saber como é que eu respondo, eu queria saber como é que a gente faz, tal. Aí eles falavam assim, assiste a aula tal, sabe? E isso, assim, me deixou totalmente perdida. Então, justamente por isso que eu dou esse suporte à fraternidade, né? Se eu não souber resolver o seu caso, eu vou atrás de resolver ele. Só que aí, nesse problema dessa primeira nomeação, né, eu quase perdi meus prazos. Por quê? Eu aprendi muito sobre prazo nos cursos. Todo curso fala de prazo. Só que o que acontece? Cada juiz dá um prazo diferente, tá? E esse juiz, ele avisa o prazo que você tem. Então, não teve não teve processo, por exemplo, que eu fui nomeada e o juiz falou que eu tinha 5 dias para responder, porque era de caráter de urgência, e teve juiz que falou que eu tinha 15 dias para responder. 15 dias para falar se eu aceito ou não, entende? Aí, quando a gente manda o aceite, vem o juiz e fala assim, então tá, o perito agora tem 30 dias para mandar o laudo, ou 15 dias, ou 10, ou seja, esses prazos eu não precisava ter estudado. Por isso que não é coisa que eu ensino na fraternidade, entendeu? Eu ensino o que acontece, eu ensino a prática. Todos esses cursos que eu fiz de perícia, eles ensinam, por exemplo, o que é um processo, por exemplo, né? Ensinam que o processo tem o réu, tem o juiz, tem primeira instância, tem segunda instância, beleza. Só que aonde que eu entro nisso? Entende? Eu entro em um pedacinho ali, não preciso saber isso, eu não preciso saber, porque, por exemplo, é só a primeira instância que eles chamam perito, então eu não preciso saber de mais coisa que isso. Então, esse tipo de coisa a gente não precisa saber, a gente não precisa pesquisar esse tipo de coisa. Né? E eu já estava com tudo na cabeça, os cursos de toxicologia, então achei que eu fosse pegar um monte de coisa de toxicologia, e o máximo que eu peguei foi um curso, um envenenamento por, como é que é o nome? Mata-mato. Né? Uma pessoa que tem envenenar a outra com aquele tal daquele mata-mato. E isso, qualquer pesquisa, a gente acha lá nos lugares, a gente entende, a gente consegue pesquisar, a gente consegue ver, né? Achar no Google, tudo a gente acha no Google, então você não precisa ser um expert nas coisas, por isso que eu falo com vocês, né? De que você vai aproveitar a oportunidade, você não precisa ser expert para isso. E aí foi que eu consegui fazer essas coisas. Na segunda semana, na terceira semana, né? A primeira semana eu fui nomeada com a perícia gratuita, aí passou 2 semanas, eu fui nomeada para uma justiça paga. Aí essa justiça paga foi a que eu cobrei 8 e pouco, 8.900. Então, assim, aí vem outra dor de cabeça, né? Quando vem a primeira justiça paga, o que eu faço? Como é que eu respondo? Como é que eu faço meu honorário? Como é que eu cobro minha hora? Como é que, né? Aí é outra dor de cabeça. Então, por isso que eu falo com vocês que o fácil é fazer o cadastro. Por mais que o cadastro seja extremamente trabalhoso, extremamente complicado, o fácil é o cadastro. Depois é que é complicado.
Entende? Quando você responde, por exemplo, você manda um laudo com várias referências bibliográficas, com um monte de trem lá, várias comprovações, aí vem um advogado e fala que ele impugna seu laudo porque ele não concorda com aquilo, entende? Aí você tem que responder o advogado porque ele falou que você fez tal coisa, sabe? É uma confusão depois que a gente entra. Mas eu estou aí justamente para ajudar vocês nisso, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta e eu vou explicar para vocês como é que funciona as nomeações, tá? Taline, sim, na fraternidade temos as partes de tudo que eu falo aqui, tá? Isso aqui é o intensivão da fraternidade, tá? Isso aqui é como se fosse um resumão mesmo. Lá dentro você tem separado os módulos de atendimento, atenção farmacêutica, consulta e consultório, marketing, liderança, perícia, suplementação, é tudo separadinho os módulos lá dentro, tá? Aline, não abri inscrição ainda. Vou abrir as inscrições ainda, só um minutinho. Dani, eu estava contando a minha história, Dani. Agora eu vou começar a explicar direitinho a perícia, tá? Para vocês entenderem como é que funciona isso. Ruana. Curso gratuito na área de farmácia e bioquímica. Não sei se você vai achar específico assim, tá? Uma coisa que você pode fazer é entrar para aquele portal educação. Gente, eu adoro portal educação, de verdade, tá? Eu sempre fui do tipo que aprendo muito rápido com curso online. Então, o portal educação, ele tem várias opções de curso lá dentro. Então, tem cursos tanto que é só PDF, quanto cursos que são mais em vídeo, assim, tá? Então, por isso que eu recomendo bastante o portal educação, tá bom? Marlin, a negativa municipal. Você já ligou na prefeitura, Marlin? E eu nunca vi essa negativa municipal. É estranho isso. Acho que você já me falou desse negócio mesmo. Não, você não precisa ter bioquímica, Nilce. Se você já é farmacêutico, você já é bioquímico, entende? E aí a gente, como farmacêutico, a gente pode pegar vários casos em relação a tanto a bioquímica quanto medicamentos mesmo, tá? Alice, precisa ter CR ativo, tá? Precisa ter ativo porque você precisa de alguns dados lá de dentro. Então, você precisa, por exemplo, de certidão de ética, né? Que você nunca teve sanção ética. Você precisa da certidão de regularidade, né? Você precisa de alguns dados lá de dentro, tá? Então, precisa ter o CR ativo, sim. Miley, a Priscila tá falando aí que conseguiu na própria prefeitura. Na própria prefeitura da sua cidade. No site, né? Nath, sim, a fraternidade tem um certificado, né? Mas como é uma coisa que eu sempre adiciono cursos lá dentro, eu não deixo esse certificado pronto, né? Eu faço quando a pessoa precisa. Agora, já a perícia, né? A perícia judicial, quem é do Rio e do Piauí precisa de um certificado de curso para fazer o cadastro, né? E aí, quando a pessoa entra na fraternidade, eu já libero esse certificado de uma vez, que é de 40 horas, que é justamente para a pessoa já conseguir fazer esse cadastro, tá? Tawane, então, em outros estados é complicado porque a nossa classe farmacêutica, né? Eu aprendi esse dia, eu achei que fosse toda a graduação, mas não é. A nossa farmacêutica, a gente só pode atuar no local que a gente tiver CRF ativo. Então, assim, se você quiser trabalhar, por exemplo, só disso é o que eu faria, tá? Se eu fosse trabalhar só disso, por exemplo, eu faria sim o CRF em outros lugares, para atuar em outros lugares. Mas o meu cadastro, por exemplo, eu moro em Igarapé, que é a cidade metropolitana aqui de Belo Horizonte. Eu cadastrei em Minas Gerais inteira, tá? Eu cadastrei em Minas Gerais inteira e como é que fala? E mandei para todas as varas, nas cidades, em todas as cidades, até no norte de Minas mesmo, tá? E eu vou explicar para vocês por que compensa fazer isso. Mari, não aconselho. Inclusive, você não deve ter assistido às aulas anteriores, né? De segunda e terça. Não aconselho fazer pós, tá? Pós não agrega em perícia, pós não agrega em atendimento, pós não agrega em consultório, tá? A pós, ela só te agrega algo se você tiver que ter ela obrigatoriamente. Então, no caso de, por exemplo, você quer trabalhar com oncologia ou com
sei lá, no ensino, por exemplo, no ensino no ensino superior, por exemplo. Aí você precisa ter pós, ter mestrado, doutorado, essas coisas. A pós em si, ela não agrega em nada, tá? Não é à toa que eu tenho a pós em gestão de pessoas e pós em estética. Não uso nenhuma das duas nas minhas perícias. Eu coloco que eu sou graduada em farmácia, e aí, de acordo com o que a perícia pede, eu faço um curso relacionado àquela perícia, tá? Pode, Thaline, pode e deve. A perícia não é uma coisa que a gente tem que colocar para a gente como só isso, tá? Eu não recomendo que faça isso, principalmente de início, né? Porque ninguém conhece a gente ainda. Então, eu não recomendo que faça só a perícia. Né? Então, eu sempre recomendo perícia e assistência técnica, tá? Mas quando você está trabalhando em drogaria, sim. Inclusive, essa aluna minha que eu mostrei esses dias no Instagram, que ela foi nomeada, ela trabalha em drogaria. Olha só, é isso que eu falo com vocês, a questão do tal do tirar a bunda da cadeira e ir atrás das coisas, ir atrás dos sonhos, né? Eu conversei com ela direitinho, né? Perguntei para ela o que ela fez. Ela colocou, ela fez o cadastro, o que eu falei para fazer. Ela fez o cadastro direitinho, mandou, aí validaram no estado dela, que é no Ceará. E aí, ela tem um dia de folga. Ela trabalha em drogaria, ela tem um dia de folga. Esse um dia de folga, ela utilizou ele por várias vezes para fazer as visitas nas varas. Ela fez as visitas nas varas, entregou currículo, cartão de visita, conversou com o juiz, conversou com o auxiliar de juiz, pronto, foi nomeada, tá? Aí, Luciana, mas eu só tenho um dia de folga, eu vou fazer isso? Você que sabe da sua necessidade, né? O que diferencia, por exemplo, em São Paulo, por exemplo? Gente, todo mundo compara São Paulo com Minas quando eu falo de perícia, tá? Quando eu falo de perícia, a pessoa fala assim, porque eu sou cadastrada aqui em São Paulo, nunca recebi nomeação. Vamos lá. Primeiro ponto. Existem 8.000 farmacêuticos cadastrados em São Paulo. Existem 30 farmacêuticos cadastrados em Minas. Primeiro ponto já é absurdamente diferente, né? Existem 30 em Minas, existem 8.000 em São Paulo, tá? Eu conheço, eu conhecia um só, agora eu conheço 2 farmacêuticos que são de São Paulo, tá? Eles são farmacêuticos peritos. Um deles, ele tem tanta nomeação que ele precisa recusar. Ele precisa passar para outro farmacêutico, ele precisa indicar um outro farmacêutico, ele tem muita nomeação. O que faz esse cara diferente dos outros 7.999? Entende? O que me faz diferente dos outros 29 farmacêuticos que estão aqui em Minas e não recebem nomeação? Porque a maioria vira para mim e fala assim, você não recebe nomeação. Eu falo, pois é, eu ensino a fraternidade lá como é que você faz. Entendeu? Então, tem esse diferencial. Trabalha em drogaria, tem um dia de folga, pega esse um dia de folga e batalha mesmo atrás, tá? Vale a pena, com certeza. Priscila, então, eu acho que sim, tá? Principalmente de início. Eu acho que sim. Eu vou explicar para você direitinho que é perícia gratuita, tá? Mas eu acho que sim, porque a gente está começando, né? A gente tem que aceitar tudo, tá? Dentro da perícia. Eu vou explicar direitinho, tá bom? Isso. Se você pegar uma perícia num outro estado e essa perícia precisar ser física, você precisa deslocar. Só que todo esse deslocamento, tudo que você gastar na perícia, você é ressarcida por isso. Você coloca nos seus honorários, tá? Então, vamos supor que você vai ter que ir lá no Amazonas, não sei de onde você é, mas vamos supor que você é daqui de baixo, daqui de Minas, daqui de São Paulo, e aí você tem que ir lá no Amazonas fazer uma perícia. E aí, quanto que é a passagem daqui para o Amazonas? R$3.000. Beleza, você coloca no seu honorário. Passagens, R$3.000. Hospedagem, R$5.000. Exagero, tá, gente? Mas, assim, os seus honorários, eles são para cobrir todos os seus custos, tá? Então, por isso que compensa, né, você fazer em qualquer estado. Para mim, por exemplo, compensa fazer em qualquer lugar. Qualquer lugar eu vou fazer perícia porque eu sou ressarcida por isso, tá? Vanessa, pode sim, tá? Você só não vai poder pegar, obviamente, isso é para todos os casos, uma perícia que envolva o serviço da prefeitura, entendeu? Então, vamos supor que alguém entrou num processo contra um posto de saúde, por exemplo. Você não vai poder pegar como perita farmacêutica porque você é da prefeitura. Aí você faz uma escusa, tá? Você pede a juiz para excusar você do caso porque você tem ligação com a parte réu, a parte autora, tá? Tanto faz. Nath, demais, é demais. Tem muita perícia em São Paulo, vocês não têm noção da quantidade de perícia que tem. E a perícia é grande, porque a maioria das indústrias grandes estão aí. Então, esses dias mesmo, eu vi uma perícia, não, tem um tempo já, tem uns 2 meses, eu acho. Eu peguei uma perícia, peguei não, né? Eu vi a perícia.
da Pfizer contra a AMS, né? Aí em São Paulo. E quem pegou foi um perito farmacêutico. Foi uma ação, assim, absurda, um negócio muito grande mesmo, que é de indústrias, né? E aí foi muito grande e foi em São Paulo, tá? E aí eles nomearam um perito farmacêutico, inclusive foi esse perito que eu citei para vocês, né? Ele pegou essa perícia absurda aí, de grande, né? E foi em São Paulo, tá? São Paulo tem muita perícia, muita mesmo. Principalmente direito do consumidor, né? A pessoa comprou medicamento, foi vendido errado, essas coisas assim tem muito, tá? Então, assuntos regulatórios, inclusive eu já peguei um caso desse, eu tive que estudar assuntos regulatórios, tá? Eu acho o seguinte, né? E o que eu explico para vocês? O que eu falo com vocês? O que eu aconselho vocês a fazerem? Como cada caso é um caso, né? E nós temos inúmeras áreas dentro de medicamentos, nós temos envenenamento, nós temos intoxicações, nós temos, né, assuntos regulatórios, que é no caso de cosméticos, por exemplo, nós temos várias coisas, manipulação e tal. Cada perícia é diferente. Já peguei de várias coisas diferentes. Óbvio, tudo relacionado a medicamento e, no meu caso, cosmético, porque eu aceito cosmético também, tá? E aí, eu tive que pegar, por exemplo, uma perícia. Essa perícia, eles precisavam de um farmacêutico com conhecimento em cosméticos e conhecimento em assuntos regulatórios. Eu não tinha conhecimento em assuntos regulatórios. Eu tinha conhecimento em cosméticos e sou farmacêutico. Então, eu atendia 2 quesitos. O que eu fiz? Antes de aceitar, eu procurei na internet um curso de assuntos regulatórios. Vi que tinha um curso de 40 horas, que eu consigo fazer ele rápido, né? Porque eu estudo mais rápido. Eu conseguiria fazer ele, por exemplo, em uma semana, tranquilamente. Fui lá e falei que eu tenho conhecimento em cosméticos e conhecimento em assuntos regulatórios. Quando eles confirmaram, né? Então, beleza, não pode fazer seu laudo, não sei o que, não sei o que. Eu peguei e estudei o curso rapidinho, porque eu tenho 30 dias para entregar meu laudo, são 30 dias úteis. Eu estudei rapidinho um curso de assuntos regulatórios e fiz o laudo, entendeu? Então, por isso que eu acho que cursos não adiantam, porque você nunca sabe como vai fazer. Mas, quando é dessa forma, sim. Então, o que você pode fazer? Pega os assuntos aí que são mais, que caem mais, né? Então, eu, por exemplo, na parte de cosméticos, pego assuntos regulatórios, né? Que vem, como é que fala? Criação, elaboração de produtos, né? A rotulação, rotulagem de produtos, essas coisas todas. E curso isso, né? Eu já cursei, obviamente, então isso agora consta no meu currículo. Você pode colocar que você tem habilidade nessas coisas. Não precisa colocar necessariamente que você tem curso. Se sai uma perícia para você desse caso, aí você faz um curso disso. Entendeu? O cadastro de São Paulo, Samir, é automático, tá? O cadastro de São Paulo, ele não tem opção de você colocar gratuito ou paga. Chega para você a perícia que chegar, né? Normalmente, perícias pagas, elas são enviadas para peritos mais antigos, né, do mercado, peritos mais conhecidos, obviamente, porque são mais nomeados, né, mais renomados, tá? Outro curso de perícia, você fala desse que eu tô falando agora? Tô dando curso de perícia agora. Não sei quando, daqui 2 meses, eu acho, 3 meses. Vai ser a próxima turma. Não sei dizer, Cris. A gente não sabe dizer, gente, se tem procura ou não, tá? Então, assim, pensem comigo. É só vocês pensarem no tanto que essa oportunidade é grande para vocês. A minha aluna do Ceará, ela foi nomeada. Então, assim, não tem como a gente saber, tá? Não tem como. Processo existe em todo lugar. Com certeza existe processo de medicamentos no Mato Grosso, com certeza. Só que eu não posso te afirmar isso, eu não posso falar quanto que é, não posso falar a demanda que tem, né? Isso não existe, não tem como a gente calcular isso. E outra coisa, demanda a gente cria, tá, gente? A gente consegue criar essa demanda. Como assim, né? Desculpa, por exemplo, eu começo conversando com um assistente, com um advogado, por exemplo, sobre assistência técnica, e eu falo com eles, a maioria do processo que envolve saúde, eles indicam médico, entende? Então, às vezes, não aparece perícia para farmacêutico porque não tem farmacêutico. Aí eles indicam um médico, indicam um enfermeiro. Quem sabe dessa coisa que é a perícia, pega mesmo. Não tem gente boba aqui, né? Então, quem sabe da perícia, tá lá, entende? Então, isso é por isso que eu falo com vocês que é o tal da água limpa, né? Aquela aguinha extremamente limpa ali, que tá, e quem chegar primeiro vai pegar ela, vai beber ela. Por quê? Quase não tem farmacêutico, e juntando o cadastro farmacêutico com essas ideias que eu dou, com essas dicas que eu dou, com essas coisas que eu ensino, né, de ir conversar com o juiz, como que você conversa com o juiz, como que você fala com o auxiliar de justiça, como é que você oferece os seus serviços,
Isso é o que vai fazer você ser nomeado. E em qualquer coisa. Vamos supor, eu, por exemplo, eu recebi uma nomeação de prontuário médico, entende? De erro em prontuário médico, porque o médico errou o jeito que ele prescreveu o medicamento. Isso normalmente iria para um médico. Como eu deixei claro para o juiz que eu sou especialista em medicamentos, tudo que envolve remédio é comigo, ele associou. Ele me nomeou porque ele associou, entende? Então, a procura, a gente consegue melhorar ela também. Se não tiver tanta procura, a gente consegue melhorar ela também, tá? Melissa, sim, eu faço só online. Eu nunca peguei nenhuma perícia física, tá? Ao contrário da minha aluna, que a primeira que ela pegou já foi física, né? Mas a minha, eu nunca peguei perícia física, nunca peguei, né, que eu precisasse fazer. A perícia física a gente chama de diligência, tá, gente? Eu nunca peguei perícia física. Todas as perícias que eu faço são documentais. Todas. A pessoa me manda os documentos, eu pego os autos do processo, leio e respondo os quesitos, tá? Karine, mas eu ensino você a você entender que você consegue fazer perícia, tá? Eu te ensino isso, eu ensino você a não desistir da perícia, tá? Porque não é uma coisa legal, não é bem visto, tá? Então, assim, eu ensino a como que você se torna capaz de aceitar qualquer perícia, tá? Pri, não sei como é que é em Tocantins, tá? Eu não sei como é que funciona em Tocantins, assim como eu falei que eu não sei como é que funciona no Mato Grosso. E isso é totalmente relativo, porque se você perguntar qualquer farmacêutico de Minas, né, qualquer perito judicial de Minas, eles vão falar que é super difícil ter nomeação em Minas. Se você perguntar para mim, eu vou falar que não é. Eu vou falar que todo mês eu recebo nomeação. Então depende, tá? Depende, por isso que eu falo que é relativo, a gente não pode pensar assim, né? Como funciona na Bahia, também não sei na Bahia, tá? Karine, menor valor que eu recebi é de perícia gratuita, tá? Da perícia paga, a menor que eu recebi foi 3.200 que eu cobrei, tá? Mas foi uma perícia bem simplesinha, uma perícia muito tranquila de fazer. Eu fiz com um dia, né? E eu cobrei esse valor de 3 e acho que foi 3.200. Era 3.800 e aí pediram para diminuir, eu diminui para 3.200 de paga, tá? Agora, a perícia gratuita não. A perícia gratuita, ela tem um valor limite, ela tem um teto, né? E aí esse teto a gente recebe ele direto, né? Não, você pode colocar. Você só pode colocar que é perita se você tiver se você tiver o cadastro pronto, tá? Se tiver o cadastro pronto, você pode falar que você é perita. E para você ser assistente técnica, você tem que levar isso nos advogados, tem que mostrar isso para os advogados, é para os escritórios, não é para o juiz, tá? Então separe as duas coisas, né? Deixe o juiz só para você mostrar o que é que você trabalha, tá? Qual que é o seu serviço, tá bom? Ó, a impressora tá doida. A impressora ligou sozinha. É válido aceitar os gratuitos? Com certeza, Sabrina. Eu vou explicar por que é, tá? Eu vou explicar para vocês como é que funciona a perícia, como é que funciona a perícia gratuita, tá bom? Pois é, Sabrina, agora pensa comigo, né? Pensa comigo aí, quantas cidades tem no Rio? Quantas cidades tem no Rio de Janeiro? Quantas pessoas tem no Rio de Janeiro? É só você pensar assim, entende? Quantas cidades tem no Rio? Quantas pessoas tem no Rio? Você acha que você tem concorrência com 40 farmacêuticos, 47 farmacêuticos? Entende? É só você lembrar que em São Paulo tem 8.000 e tem farmacêutico que lá que não aguenta de tanta perícia que recebe. Então, assim, gente, a gente não pode pensar nisso, tá? A gente não pode pensar dessa forma. É igual eu falo com vocês aqui. Quando eu comecei a falar sobre a perícia, veio um monte de gente criticar, né? Não criticar, mas tipo assim, até parece que isso funciona, né? Se funcionasse, ela não estaria falando para todo mundo fazer. Não, muito pelo contrário. Eu falo para todo mundo fazer porque funciona, tá? Eu não tenho medo de concorrência, nunca tive, né? E por que eu não tenho medo de concorrência? Gente, eu tenho 30 outros concorrentes aqui em Minas que nenhum recebe as nomeações que eu recebo. Entende? Então, esse tipo de coisa a gente não pode pensar mais. Nós já somos muito grandes para pensar esse tipo de coisa. A gente não pode pensar assim mais, tá? A perícia, ela é uma coisa que, por mais que ela dependa do juiz te nomear, mas você é 80%, tá? O tanto que você tira a bunda da cadeira e vai atrás, o tanto que você corre atrás, você já faz 85% do trabalho, tá? E aí, assistência técnica, que é 99% do seu trabalho, entendeu? Então, não deixe de fazer por causa disso, tá?
Tem como saber a quantidade de farmacêuticos que tem, mas eu não sei de todos os estados, né? Normalmente no próprio site do TJ a gente consegue achar, tá? Bom, depende, Tati. Depende muito, né? Depende da quantidade, depende da complexidade da perícia. Depende do tanto que ela é complexa. No meu caso, por exemplo, normalmente eu demoro uma semana para fazer, quando é uma coisa muito complexa, e eu demoro uma semana porque eu tento não me estressar com aquela perícia, né? Porque senão a gente acaba fazendo um serviço mal feito. Então, assim, a maioria das perícias que eu pego, que são da justiça gratuita, eu faço com um dia. Óbvio que eu analiso antes, leio o processo, aquele negócio todo. Mas aí, a hora que eu leio o processo, que eu vou responder quesito, eu sento, respondo com um dia, eu faço meu lado, respondo os quesitos e já envio o documento, tá? Então, não tem quantidade de dias, né? Eu opto, eu não sei se eu opto ou opto, né? Pela opção de sempre mandar com um prazo bom. Então, eles me dão 30 dias úteis, né, para eu enviar. Eu envio com 15 dias, entendeu? 10, 15 dias, para ficar no prazo bem legal aí, tá? Pois é, na Bahia tinha só 5 cadastrados, né? Então, pois é, Bruno, às vezes tem uma dificuldadezinha ali que a pessoa não cadastra, igual em Minas, por exemplo, né? São Paulo é fácil, gente, porque São Paulo o cadastro é muito fácil de fazer e você não paga nada. Eu sou cadastrada em São Paulo, eu fui cadastrar para mostrar uma aluna minha e cadastrei em São Paulo. Então, assim, Minas, por exemplo, já tem que pagar a inscrição municipal, entendeu? Então, quase não tem pessoas cadastradas em Minas, né, comparado com São Paulo, justamente por isso. Então, às vezes, tem uma coisinha na Bahia que é tipo assim, tem que pagar uma taxa de R$ 100, não sei o quê. Aí a pessoa não paga porque ela acha que não vai funcionar, entendeu? E aí não entra. Dá medo, Júlia, mas é justamente a diferença que está justamente no pós-cadastro, né? É o que eu ensino vocês fazerem no pós-cadastro, porque até pessoas que são nomeadas, que são renomadas hoje, profissionais renomados que eu conheço, continuam fazendo isso, entende? Eu, por exemplo, vou voltar a fazer agora, né? Eu fiz no ano passado, vou voltar a fazer agora, já tem 6 meses que eu fiz. Então, eu vou até ver se o dia que eu for nas varas, eu gravo isso para os alunos, né? Para mostrar para eles como é que é, gravo áudio, sei lá, qualquer coisa assim, para ver como é que, para eles verem como é que é, tanto que é simples, né? Eu vou explicar ainda, Ariane, não expliquei a diferença ainda, tá? Rafa, é assim mesmo, tá? Quem é tímido vai ter que arrancar a timidez aí e andar, porque senão você não vai para frente. Mas o medo de errar, todo mundo tem. Você não tem medo de errar uma prescrição na drogaria? Quando a pessoa te entrega uma receita, você não fica com medo de vender o medicamento errado? Você não confere o medicamento várias vezes para ver se é o medicamento certo? É a mesma coisa do laudo, tá? Justamente, Nilson, quem faz a diferença é isso, tá? Cris, não abri ainda. Vou abrir a inscrição agora, tá? Peraí só um minutinho. Carla, hoje para mim, hoje é assistência técnica, tá? Por quê? Assistência técnica é uma coisa que eu consigo correr atrás. Eu gosto de coisas que eu consigo controlar, né? Então, a assistência técnica é uma coisa que eu consigo correr atrás. Eu consigo virar e falar, eu consigo pegar esse caso, eu vou pegar esse caso e vou resolver esse caso, né? Ou não resolver, mas pelo menos vou trabalhar nesse caso. Já a perícia, eu dependo do juiz me nomear. Então, por mais que, né, eu já tenho conversado com alguns juízes já tenham me nomeado, eu ainda dependo desse fato. Então, eu prefiro 1000 vezes a ciência técnica, mas nada te impede de fazer os dois. Então, eu sempre faço os dois, tá? A mais cara que eu fiz de perícia foi... Ai, não vou lembrar. Não sei se foi 11, 18, acho que foi 18 e pouquinho. Acho que foi a mais cara, porque eu confundo a perícia com a assistência técnica, tá, gente? Direto eu confundo questão de valor, né? Obviamente. Não sei se vocês viram, eu postei esses dias, né? No domingo, eu tava na casa de um amigo nosso, as crianças na piscina, olhando as crianças na piscina, caiu um Pix da assistência técnica que eu fiz, né? Foi uma das mais altas, inclusive. Não acontece assim direto, tá, gente? Não é uma coisa que acontece direto. Mas, assim, pensem comigo, né? Vamos supor que de cada 5 assistências técnicas que você pega, o mínimo que você cobra na assistência técnica é 3.500. O mínimo, tá? Mínimo. Eu coloco 3.500, mas é uma base, tá? O mínimo que você cobra numa assistência técnica é 3.500. Vamos supor que você cobre o mínimo e pegue 5 assistências técnicas por mês. Você tá doido, já é uma diferença absurda no orçamento. Só que tem assistência técnica que você vai pegar que você cobra 50 mil. Que é casos absurdos, entende? Que foi o caso dessa, por exemplo, que eu cobrei esse valor e, óbvio, aquele valor que estava lá já era o valor já descontando algumas coisas, né? Então, assim, não é direto que acontece isso? Não.
mas acontece um pouquinho todo dia, um pouquinho todo mês acontece. Então, é isso que eu gosto da assistência por isso, tá? Precisa estar ativo, o CRF precisa estar ativo, né? Isso, com certeza, Sabrina, gera segurança, sim, e chama a atenção do juiz, com certeza, tá? Sim, Tati, eu vou explicar direitinho isso, tá bom? Não, Mari, Minas é direto, você pode fazer qualquer direto, tá? Sim, assistência técnica você é autônoma, tá, Karine? Então você consegue sim. Você é autônoma até para perícia, né? Assistência técnica você também é autônoma, você pode trabalhar da forma que você quiser. Gente, então vamos lá. Eu já respondi um monte de dúvida aqui, senão a gente vai ficar mais enrolado, né? Deixa eu explicar para vocês como é que funciona a perícia, para vocês entenderem como é que funciona a nomeação, para vocês entenderem como é que é o laudo, para vocês perderem esse medo de errar laudo, de ser contestado, Gente, não tem jeito, tá? Vocês vão ser contestados, sim. Não absurdo, não absurdo, eu li o negócio aqui da Karina, acabei falando. Não é uma coisa que é feio para você, né? Eu vou explicar como é que isso funciona, tá? Eu vou dar um exemplo, né, de um caso que aconteceu. Eu sempre dou esse exemplo, porque é um exemplo mais fácil de vocês compreenderem. E normalmente esse exemplo é o que mais pega. Tipo, esse mesmo modelo que eu vou citar para vocês é o que a gente pega hoje em dia, tá? Um funcionário trabalhava na empresa X, e ele foi demitido dessa empresa X, e ele, depois de uns 3, 4 meses, ele desenvolveu uma hepatite medicamentosa. E aí ele processou essa empresa, né, que ele foi demitido, que ele sofreu essa hepatite medicamentosa, porque dentro da empresa eles eram obrigados, né, a tomar uma espécie de antiparasitário, porque o antiparasitário, eles trabalhavam com, não sei o que é de coisa de esgoto, sei lá, e eles tinham que tomar isso como uma forma paliativa, era uma coisa de todo mundo tinha que tomar esse medicamento, tá? E aí, eu vou colocar um outro antiparasitário, né, no lugar para vocês entenderem, para não falar o caso. E ele tomava esse antiparasitário como forma preventiva, né, para não pegar a verme, essas coisas mesmo. A cada 6 meses, eles tomavam isso. A própria indústria entregava para eles na consulta médica, a cada 6 meses, para eles tomarem isso. Quando a pessoa saiu do serviço, 3 meses depois, ele alegou que ele adquiriu essa hepatite medicamentosa por causa dos medicamentos que ele tomou lá, porque ele descobriu que o medicamento que ele tomava causava uma hepatotoxicidade muito grande. Então, assim, aconteceu o processo. Como é que começa o processo? A pessoa vai no advogado, obviamente, fala, olha, eu quero processar a empresa tal, porque aconteceu isso, isso e isso. O advogado vai no TJ não, vai no processo judicial eletrônico e abre uma petição, fala assim, ô juiz, eu estou com um cliente, ele está processando a indústria tal, por isso, isso e isso. Aí o juiz vai, notifica a indústria, fala, indústria, você está sendo processada por fulano de tal, por isso, isso e isso. Aí a indústria vem e entra com o advogado. O advogado fala, olha, a indústria tal fala que isso não é possível, por isso e isso. Aí o advogado do cara vem e fala, não, mas ele tomou remédio assim, e ele alega que teve hepatite por isso e isso. Como não entra num acordo, o juiz fala assim, ó, vocês não vão entrar num acordo, então, a indústria não vai pagar porque ela tem certeza que não é assim, e o cara não quer aceitar que a indústria não vai pagar porque ele está errado, tal. Então, o que eu vou fazer? Vou nomear um perito farmacêutico. Por quê? Estamos falando de medicamento, certo? Então, a gente vai nomear uma pessoa que é especialista em medicamentos. Assim como se fosse com qualquer outra coisa, por exemplo, vamos supor que isso aconteça com prédios, né? A gente comprou um apartamento, por exemplo, e esse apartamento apareceu uma enorme rachadura. E aí você tentou contato com a construtora, eles não resolveram, tentou contato com não sei quem, não resolveu, processou a construtora, né? É a mesma forma. Então, se chegou no juiz, não entrou no acordo, o juiz fala assim, beleza, então eu vou nomear um perito especialista naquilo, né? Para que ele fale quem está certo e quem está errado, né? E aí o especialista naquilo, na rachadura, seria o engenheiro. O especialista em medicamentos somos nós. Então, o juiz fala assim, olha, nomeio você, né? Nomeio fulano de tal para auxiliar a justiça. Quando ele faz essa nomeação, ele está falando para você, que está cadastrado lá no TJ, que ele precisa da sua ajuda. Por quê? O juiz ele pode saber de lei o tanto que for, mas ele não sabe de medicamento, ele não sabe de construção, né? Ele não sabe de arquitetura, ele não sabe as outras coisas. Então, ele precisa de uma pessoa que auxilie ele. Então, ele vai falar assim, ele vai virar para auxiliar de juiz, por isso que eu falo do auxiliar o tempo inteiro,
Ele vai virar para auxiliar e fala assim aqui, processo tal não teve acordo, nomeie um perito para mim. Aí o auxiliar vai ver que é um perito farmacêutico, vai bater lá no TJ, vai ver quem está cadastrado no TJ, ou ela faz um sorteio, né? Ou ela vai pelos nomes que ela já conhece. Então, vamos supor que você foi lá e seguiu a minha dicasinha de conversar com o auxiliar de justiça. Ela vai bater o olho e falar assim, um perito farmacêutico veio aqui conversar comigo. E vai nomear você. Então, por isso que é importante você ser visto para ser lembrado. E aí, nessa coisa aí, nessa confusão, te nomearam. Você pode aceitar ou recusar, tá? Independente do que seja, você pode recusar, por exemplo, que você não quer pegar aquele caso, mas você tem que justificar isso, obviamente. Eu recuso por problemas pessoais e sei lá o quê, mas dá uma justificativa bem boa aí para você recusar uma perícia, tá? Porque depois que você recusa, o que acontece? O juiz meio que fica assim, auxiliar de juiz, né? Auxiliar de juiz não quer ter mais trabalho do que ela já tem. Então, eu vou falar assim, já que ela não aceitou, não vou colocar ela mais. Pronto, já tá ali numa listinha negra dali, né? Então, por isso que eu não aconselho vocês a recusarem, independente se seja perícia paga ou perícia gratuita, tá? E aí, quando ele te nomeia, ele fala assim, agora, já que eu nomeei o farmacêutico, eu convido as partes para colocarem os assistentes técnicos. Como assim? Já que agora tem um perito, ou seja, tem uma pessoa com expertise nesse meio, vocês podem colocar, né, cada uma das partes pode colocar uma pessoa de confiança de vocês nessa expertise. Ou seja, se eu nomeei um farmacêutico, o juiz nomeou um farmacêutico, os advogados de cada lado podem nomear 2 assistentes técnicos farmacêuticos, entendeu? Que tem que ser a mesma expertise, né? E aí, quando acontece isso, que eles nomeiam isso, né? Eles nomeiam o perito aceita, né? O perito ele tem 30 dias para entregar o laudo. E o que é esse laudo? Quando ele nomeia o perito e as partes nomeiam os assistentes técnicos, o assistente técnico ele tem que fazer o quesito. E o que é o quesito? São perguntas. Você, por exemplo, no laudo, vamos supor, pegar esse mesmo caso do cara que sofreu toxicidade lá por causa do antiparasitário. O assistente técnico vai fazer perícias do tipo assim, medicamento tal causa hepatotoxicidade, o medicamento tal em dosagens tal causa algum problema, o medicamento tal tomado em tanto tempo causa não sei o quê. O assistente técnico vai fazer as perguntas para o perito. E isso são quesitos escritos, tá? Ele tem que escrever e mandar no processo. E aí, o perito do outro lado, por exemplo, vai colocar assim, fulano de tal já apresentava algum problema de saúde antes de tomar os medicamentos? Para fulano de tal já apresentava algum problema no fígado antes de não sei o quê? Então, esse tipo de coisa são quesitas, as perguntas, o perito vai responder. Luciana, mas eu não sei isso, sabe? Primeiro que o que você não sabe está nos autos do processo. Por quê? Por exemplo, o cara tinha doença antes? Não sei, vai estar nos autos. Tem que estar nos autos. Se não estiver nos autos, você precisa disso, você pode solicitar. Você é um perito. Você fala assim, olha, solicito exames anteriores à data tal para comprovação do quesito tal. Entendeu? Então, tudo a gente consegue pedir, tudo a gente consegue colocar ali dentro, entende? Eu não sei se o medicamento tal causa hepatite. Pesquisa, caramba, entende? Ninguém lembra de nada, ninguém decora nada aqui. A gente pesquisa, a gente olha bula, a gente pesquisa em artigo científico, e às vezes a gente pode, por exemplo, pegar um caso, né, de uso de off-label, por exemplo, uso off-label, né? Médico usa muito o uso off-label dos medicamentos. A gente vai custar achar, mas acha. Entende? O uso off-label de um remédio controlado para dor, por exemplo, dor de coluna. Então, é muito utilizado esse tipo de coisa. Então, a perícia, ela é isso. E aí você vai, responde os quesitos e tem sempre um prazo, né, óbvio, e o juiz sempre vai te falar esse prazo. Então, vamos supor que você recebeu a nomeaçãozinha lá. Chegou no seu e-mail tal, falando que você recebeu a nomeação da perícia. Vai estar lá assim, você foi nomeado para o processo tal, como perito tal, você tem 5 dias para responder o aceite, você tem 10 dias para responder o aceite. Isso se você aceita ou se você recusa, entende? Tudo isso fala lá. E aí, quando você você aceita isso, aí o juiz fala assim, quando, ou não, né? Às vezes ele fala de uma vez, às vezes ele fala assim, e aguardamos 10 dias para o envio do aceite
e o envio da proposta de honorários. Então, você aceita, por exemplo, eu sempre faço isso, eu aceito com 5 dias e com 8, 10 dias eu mando a minha proposta de honorários depois, entendeu? Quando eu mando a proposta de honorários e a parte fala assim, beleza, pode ser, pode fazer, o juiz vem e fala, ótimo, a perita tem 30 dias para fazer o laudo. E tudo que é dia, gente, na justiça é dia útil, tá? Então, eu falo dias, mas é dias úteis. Eu sempre entrego com dias não úteis, ou seja, ele pede 30 dias úteis, eu entrego com 15 dias normais, né, contados direto. Então, isso dá o quê? 10 dias. Então, o juiz já fica com aquilo na cabeça. Caramba, ele entregou aquilo muito rápido. Por quê? Eu tento colocar o meu prazo muito ali mais cedo, primeiro, para não ficar me enrolando, segundo, porque eu tenho várias perícias, várias assistências técnicas, né? E terceiro, porque o juiz gosta disso, o juiz gosta de ver isso. Então, eu coloco, né, esses negócios mais rápido, entendeu? Eu não espero correr o prazo todo igual um monte de gente deixa. Eu não sei se vocês viram lá no Instagram, eu postei lá um tempo atrás. Eu postei ontem, eu repostei ontem, né? Uma perícia grande que eu fiz, que foi uma perícia que eu peguei de uma pessoa. Como é que é? Foi uma perícia de assistência técnica. Eu já peguei uma perícia que 2 farmacêuticos já tinham recusado. Assim, não é só recusado. A pessoa aceitou a perícia, aí deu o prazo de 30 dias para ela entregar o laudo. Quando deu 35 dias, ela veio falando que não conseguiu fazer o laudo. Isso é ridículo, é ridículo. E aí, de novo, aí chamou um outro farmacêutico, aí deu 30 dias para escrever o laudo, ele demorou mais de 30 dias e não respondeu, recusou. Então, quando me mandaram a perícia, né, quando falaram assim, ó, você aceita, você foi nomeado, tal, aceita, eu já aceitei e comecei a fazer o laudo na hora. Eu entreguei o laudo com 10 dias. O povo ficou assim, até o advogado que era contra elogiou a rapidez do meu laudo, entendeu? Da minha entrega, justamente por isso, que a gente agiliza um processo, vocês não têm noção da quantidade que é demorado um processo no Brasil. Quando eu respondo meu laudo, as partes têm 15 dias para responder, né, se elas aceitam aquele laudo ou não. Se elas não respondem, o juiz notifica, fala, olha, vocês têm 15 dias para responder. Aí é que eles vão responder. Aí, quando responde, tem mais 30 dias para eu responder de volta. E tem mais 30 dias para responder, sabe? Tudo isso é dia útil. Então, pensa como que o processo demora. Por isso os processos demoram aqui no Brasil, né? Então, a perícia judicial é isso. E aí acabou. Você enviou seu laudo. Obviamente, gente, vão ter impugnações, tá? Sempre tem, porque você é um perito e você precisa ficar em um dos lados, né? Você não pode ser uma pessoa que não tem lado. Você tem que ver qual que é o lado correto. A sua conclusão tem que falar, né? A conduta em relação ao medicamento tal foi errada por isso, isso e isso. Né? Não quer dizer que o juiz vai condenar aquela pessoa por isso, ela só vai usar o seu texto como base. Né? Então, quando você faz isso, com certeza, o lado que foi, né, prejudicado vai ficar contra você. Isso é normal, entende? Isso é normal. Então, ele vai te impugnar, você vai falar que você tem certeza do que você está falando, e aí, assim, o assistente técnico, ele entra nisso aí. Ele fala assim, perito, mas você falou isso, mas é assim, 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 e aí cabe ao perito ler e falar, não, realmente eu errei, ou então, não, eu tenho certeza que eu falei, é isso aí, pronto, acabou. Entendeu? E aí fica o juiz impugna de um lado, o juiz não, o advogado impugna, aí vem você e confirma que você está certo. Aí vem o advogado impugna de novo, até a hora que o juiz entra e fala assim, advogado, para. Ou então, perito, pode deixar, obrigada. Entendeu? E aí você vai e espera só essa finalização e você já recebe seus honorários, tá? Então é assim que funciona uma nomeação, é assim que funciona a questão de prazo, tá? Deixa eu ver as perguntas de vocês, que eu vou liberar a inscrição aqui, porque o povo tá me deixando doida. Chay, a gente não cadastra para ser assistente técnico, tá? Não é à toa que eu sempre recomendo que quem não tem a graduação de farmácia ainda, comece trabalhando com assistência técnica, porque a pessoa já vai ter uma expertise absurda quando ela formar, a pessoa já vai ter umas ideias, já vai ter maldade naquilo, entendeu? Então, por isso que eu sempre recomendo isso. Assistência técnica, você não precisa de cadastro em lugar nenhum, você não precisa de curso nenhum para isso. Você pode chegar no advogado e falar assim, olha, eu sou especialista em medicamentos e eu vim oferecer os meus serviços como assistente técnico para facilitar os seus processos em relação a medicamentos, para facilitar os processos em relação a, sei lá, cosméticos, entende? Não precisa cadastrar em lugar nenhum, tá? Ah, tá, eu já falei, né? Cadê? Ah, entendeu.
Não, esse caso absurdo, Karine, que eu vi foi indústria, né? Normalmente eu pego casos que é pessoa física com pessoa jurídica, né? Esse caso absurdo que foi de São Paulo foi de duas indústrias, Pfizer e AMS. Não lembro quem processou quem, eu sei que foi em relação ao medicamento. Uma delas parece que tem um medicamento muito famoso, não lembro qual que é, não sei se é a Pfizer com Viagra, um negócio assim. E a outra fez um medicamento com a caixinha muito parecida, com um negócio muito parecido, e foi processada por isso, porque utilizou, né, tipo, plágio, sei lá, um negócio assim. Mas foi assim, um processo de 1 milhão. Então, velho, o advogado, no mínimo, ele pegou 200 mil ali de honorário, entendeu? No mínimo, pegou 200 mil. Engenheiro tem muito isso. Engenheiro pega muito processo de 200 mil. É muito absurdo, tá? Eu conheço um engenheiro que ele só pega a justiça gratuita. E ele... Não, mentira. Ele pega a justiça paga, né? Gratuito também, mas ele pega muito justiça paga e ele cobra muito mais barato. Ele cobra 1/3 do que eu cobro, né? Só que ele faz em torno de 30 laudos por mês. Então, assim, o mínimo que ele cobra num laudo é R$1.000, por exemplo. Ele faz 30 laudos por mês, 30 mil conto, entendeu? Então, depende muito aí. Porque normalmente a perícia mais leve, né? As nossas perícias, elas também são leves. As perícias da justiça gratuita, elas são muito facinhas de fazer. Por isso que eu nunca recomendo que vocês recusem perícia da justiça gratuita, tá? Não precisa abrir CNPJ, Alice. Você não precisa ter CNPJ, tá? E nem MEI. A gente não pode ser MEI, porque a gente é farmacêutico, né? Então, não precisa abrir CNPJ, não, tá bom? Qual que é esse aqui? Ju, tem um sistema de sorteio, né? E eu acredito que esse sistema de sorteio seja em lugares, por exemplo, que não tenha. Como é que fala? Não é obrigatório o sorteio, entendeu? Não é obrigatório, mas vamos supor que na cidade tal tem lá o juiz não conhece nenhum farmacêutico, ele vai sortear quem tiver lá no cadastro, entendeu? Mas se ele conhece você, ele vai mandar você, obviamente. Como é o juiz que nomeia, ele só procura os seus dados, né? Para colocar lá. Em vários lugares, gente, várias pessoas já falaram que um amigo advogado chamou ele para falar alguma coisa sobre o medicamento e tal. Então, tipo assim, a pessoa exerceu a função de assistente técnico, né, e nem cobrou por isso. Não, Melissa, o perito recebe o valor no final do laudo. Ele mandou o laudo, o juiz aceitou ou impugnou, o que é. Normalmente o juiz aceita, né? Nunca impugna. O juiz aceitou, falou, pronto, é isso, aí você pode entrar com pedido e eles te mandam dinheiro, tá? Não, assistente técnico, gente, é advogado. Advogado não, as partes, né? Então, por isso que quando você vai trabalhar como assistente técnico, você tem um contrato, tá? Você tem um contrato que você assina, fala, olha, por esse serviço eu cobro tanto, vou receber tanto tal dia, entendeu? Da parte tal, de fulano de tal, né? Em relação ao processo número tal. Tem um contrato que você faz com o advogado e com a parte, né? Porque você vai conversar com ela. Você vai tranquilizar ela. A gente não aparece como é que fala? A gente não vai em julgamento. A gente não vai no julgamento, tá? Assim, sei lá, 0,1% dos peritos judiciais são chamados para depor. Então, assim, é muito difícil mesmo, assim, raramente, o perito judicial é chamado para depor, tá? Mas, normalmente, o assistente técnico, ele acompanha o processo, ele vai também se ele quiser, tá? Mas a gente não vai em julgamento, tá? A gente não chega em julgamento, não, tá bom? A gente não é perito criminal, né? Justiça gratuita, vamos falar, tá? Carla, a gente não se cadastra para assistente técnico. A gente não se cadastra para assistente técnico. Assistente técnico, a gente mostra o serviço que a gente pode fazer para um advogado. E é extremamente vantajoso ser assistente técnico. Eu estou falando isso aqui desde o início da aula. Eu ganho muito mais dinheiro como assistente técnico do que como perita, tá? Então, sim, é extremamente vantajoso trabalhar como assistente técnico. A gente não se cadastra, tá bom? Não. Se um TJ está aceito e o JG não está, quer dizer que o JG que você cadastrou é o federal, entendeu? Então, você não vai receber, obviamente, nomeações a nível federal, mas você vai receber a nível estadual, tá bom? Pois é, Thaline, justamente isso que eu ensino na fraternidade, tá? Eu ensino justamente isso aí na fraternidade. Vou explicar para vocês aqui, ó, a pergunta da Wilka. Wilka, isso. Qual a diferença de justiça gratuita e justiça paga? É o seguinte, quando a gente é nomeado para um processo, né? Esse processo já está acontecendo, obviamente, já aconteceu.
E quando acontece aquela primeira petição, que foi o que eu falei com vocês do advogado, ele vai fazer essa petição, ele fala com o juiz, olha, a gente quer entrar com o processo, mas o meu cliente, a minha cliente, não tem condições de pagar pelo processo. Então, eu quero acionar a justiça gratuita. A justiça gratuita, ela serve para quem recebe até tantos salários mínimos lá, né? E aí, essa justiça gratuita, ela é uma espécie de ajuda, né? Uma espécie de jeito que arruma para isso. Só que a gente recebe. O perito, ele recebe pela justiça gratuita. Independente, se o processo for de 1 milhão, tá? A gente tem um teto que a gente recebe. Então, o juiz fala assim, olha, eu te nomeio para você representar, para você fazer a perícia lá, no processo tal, justiça gratuita. Aí você, né, vai lá, bonitinho, e vai aceitar. Gente, por quê? Vamos lá. Perícia gratuita é o seguinte, como é perícia gratuita, ou seja, a gente, aqui em Minas, a gente tem um piso de R$428, se não me engano. O piso não, o teto. Então, o máximo que eu recebo é R$428 por uma perícia. Eu demoro, sei lá, 3 horas, 4 horas para fazer uma perícia de R$400. Então, pensem comigo, essas perícias gratuitas, tá? Pensem comigo, R$100 a hora. Então, só aí já descarta qualquer possibilidade de você não aceitar uma perícia gratuita. Tá, beleza. Ah, Luciana, mas e se eu pegar uma justiça cara? Tudo bem, pegar uma justiça cara é 1 em 100, você vai pegar, entende? E outra coisa, quem já está mais avançado no mercado, quem é conhecido no mercado, eles não pegam justiça gratuita, né? Porque eles são os bonzões lá que não pegam justiça gratuita. Então, já que eles não pegam a justiça gratuita, sobra pra gente. E sobra para quem não é tão bom assim. Então, normalmente a justiça gratuita ela é mal feita. O que eu faço? Eu pego uma justiça gratuita e faço na mesma qualidade que eu faço uma justiça paga. Se eu vou receber 15 mil por uma perícia ou se eu vou receber R$400, eu faço com a mesma qualidade, assim como a assistência técnica. Se eu me comprometi a receber para a trabalhar naquele caso, eu trabalho da mesma forma em todas as assistências técnicas, assim como eu trabalho da mesma forma em todos os laudos. Então, o juiz pega um trabalho excelente meu, como se fosse uma coisa paga, só que no gratuito. Por isso que eu sempre recebo nomeação perícia gratuita, aí passa um tempinho, eu recebo uma nomeação do mesmo juiz de uma justiça paga, entendeu? Porque ele viu meu trabalho, ele viu que eu trabalho bem, ele viu que eu não tenho preconceito, que eu trabalho e para mim dinheiro é dinheiro, né? Eu não nego isso, não nego perícia gratuita e eu faço isso, entendeu? Então a perícia gratuita nada mais é que gratuita para os outros, para nós não é gratuito, mas a gente recebe um pouquinho só comparado com a justiça paga. Vamos supor que você pegue aí, você trabalha em drogaria e você quer trabalhar só com justiça gratuita, por exemplo. E você pegue aí 4 gratuitas no mês, que você vai receber R$400. 4 vezes 4, 16, R$1.600 de renda extra. Por uma coisa que você consegue fazer ali com 2, 3 horinhas que você senta no computador. Entenderam? Então, é isso que eu quero que vocês entendam em relação à justiça, tá? Porque é muito fácil, sim. A gente tem medo, né? Essas coisas assim, tá? Não, a gente não tem que conhecer, Ariane. A gente vai atrás de conhecer, tá? A gente vai atrás de se apresentar. A gente se apresenta. Eu cheguei aqui na minha cidade, eu não conhecia ninguém. Belo Horizonte, quem é que conhece gente em Belo Horizonte? Ninguém me conhecia em Belo Horizonte. Eu fui nos escritórios de advocacia, eu fui nos escritóriozinhos de negócio de trabalho, eu fui nas varas, eu fui nas comarcas, eu fui. Eu não conhecia ninguém, eu fiz eles me conhecerem. Tá? Então, não coloque essa limitação na sua cabeça. Você precisa conhecer advogado para isso. Ah, Luciana, mas eu moro numa cidade pequena. Tá, beleza, não tem problema. Você pode cadastrar no seu estado inteiro. E aí, quando você recebeu a nomeação, se for justiça gratuita, você, obviamente, compara isso. Vamos supor que você receba uma justiça gratuita, que você vai receber R$400 e você tem que ir numa cidade tal para fazer essa perícia. Se você fizer os cálculos e ficar no 0 a 0, não for ganhar nada com isso, eu aconselho que você vá. Mas se for ter um prejuízo e esse prejuízo for custar muito para você, aí você pode negar, você pode recusar, falar, olha, senhor juiz, eu recuso participar eu venho recusar a proposta, né, de nomeação, porque por ser perícia gratuita, eu moro a 500 quilômetros da cidade tal, né? E isso não cobriria os meus custos para ir realizar a perícia tal. Pronto, é isso, entende? Agora, a pessoa que ela mora em cidade pequena, ela não vai fazer? Não existe isso, gente. Cidade pequena, perto de cidade pequena, tem cidade grande, né? Vai para alguma cidade grande, visitar as varas e mostrar como é que funciona o seu trabalho, entendeu? Até na própria cidade sua, às vezes tem um processo e ninguém sabe qual é o processo que corre na nossa cidade.
entende? Então, às vezes, tem processo que está correndo em relação a medicamento errado, em relação a gente que morreu com medicamento errado, entendeu? Então, assim, é isso. Sabrina, sim, na fraternidade tem todos os modelos de aceite, de recusa, de como que você marca uma perícia com os assistentes técnicos, como é que você responde quesitos, como é que você... Tudo, tem tudo lá dentro, tá? Danúbia, eu fui no hospital de advocacia, né? Eu peguei o meu currículo, peguei o meu eu não tinha cartão de visita na época, peguei meu currículo, fiz ele bem assim, bem, me fala, enxuto mesmo. Eu tirei aquelas trem todo de trabalho de drogaria, coloquei lá que eu trabalhei em drogaria durante 7 anos, né? Mas não especifiquei quais drogarias, essas coisas não. Eu especifiquei os cursos que eu tinha feito, né? Mas que não agregavam tanto também. Mas eu cheguei lá e conversei com o advogado. Eu entreguei o currículo e falei assim, olha, eu sou farmacêutica, eu sou especialista em medicamentos, eu dei uma estudada, né? Deixa eu dar uma estudada, eu tô com vontade de tomar água. Peraí, senão eu vou tossir. Eu falo pouco, né, gente? Então, eu comecei a conversar com um advogado e eu dei uma olhada antes o que o perito farmacêutico faz. Então, a parte de toxicologia, por exemplo, eu comecei a conversar com ele. Falei, olha, eu trabalho com tudo que envolve medicamento. Então, intoxicação, envenenamento, tudo isso, tá? Eu conversei com ele para falar isso com ele. Peraí, gente, eu vou voltar às perguntas aqui. Deixa eu só abrir as inscrições para fraternidade, tá? Que senão o povo vai bater em mim aqui. Bom, deixa eu abrir para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Gente, então vamos lá, tá? Eu vou liberar os 50 cupons, tá? De desconto de R$400. E os 20 primeiros que entrarem vão ganhar o distintivo, tá? E por que isso, né? Eu sempre faço coisinhas diferentes nas turmas, né? E o distintivo, inclusive, eu deixo até aqui do lado para mostrar para vocês, ó. O distintivo, ele é exclusivo da fraternidade, tá? Ele vem assim com a cordinha, distintivo mesmo, tá? Ele é de material original mesmo. Eu mando fazer no mesmo lugar que faz a Polícia Penal, que faz a Polícia Federal. Eu mando fazer ele, então ele é até pesadinho, né? Ó, perito, deixa eu ver se vai focar. Dá para ler, né? Perito judicial farmacêutico, ó. Ele é exclusivo da fraternidade. Só quem é da fraternidade farmacêutica tem esse distintivo, tá? Eu mandei fazer ele justamente por isso, porque a gente vê muitos aí na internet, né? Então, eu mandei fazer exclusivamente para a fraternidade, tá? Lembrando que quem ganhar o sorteio de sexta-feira vai, obviamente, ganhar um distintivo também, tá? Mas hoje eu vou passar para vocês 20 distintivos. Os 20 primeiros que entrarem hoje vão receber o distintivo, tá? E os 50 primeiros que entrarem vão conseguir o desconto de 400%. Então, lembrando que o desconto acaba, tá? Não é quem estava aí na última aula minha, o desconto era até meia-noite. Hoje não tem horário, tá? Acabou. Então, vou mandar para vocês o link aqui. Vou dar um tempinho para vocês irem lá, confirmar a inscrição. Confirmem o que vocês estão fazendo, tá? Porque a última turma, muita gente falou que tinha confirmado, quando viu não tinha apertado a tecla confirmar e perdeu o distintivo, tá? Então, presta atenção no que estão fazendo. E outra coisa, quem for fazer em boleto, precisa pagar hoje, tá? Porque se amanhã não cair, não conta, tá bom? Não conta para ganhar o distintivo, porque senão tira a opção, né, a oportunidade de outra pessoa ganhar, tá bom? Então, deixa eu lembrar para vocês aqui o site. O site já com cupom aplicado, para ficar mais fácil, né? E aí é só vocês irem lá, né? Fazerem lá e voltam, tá? Eu vou explicar assistência técnica e vou responder todas as dúvidas que vocês deixaram aqui. Eu já vou voltar, tá bom? Aceita Pix, Aline. Tá, Aline, arruma um cartão aí, minha filha. Arruma um cartão de alguém aí. Arruma aí, porque senão você vai perder o distintivo, né? Vai perder o distintivo e perder o código de desconto, tá? Ó, vou mandar para vocês o link. Vou até deixar ele salvo aqui já. Aqui, ó. Vou deixar fixada a mensagem.
que aí vocês vão achar com mais facilidade, tá? Ó, Ingrid, a fraternidade farmacêutica, ela é 1.697, tá? E com desconto agora de R$400 é para 1.297. Inclusive, até esqueci de mostrar para vocês como é que é a fraternidade, né? Então, quem quiser garantir lá o distintivo, vai lá garantir o distintivo e volta, que eu vou explicar para vocês, vou mostrar como é que é, tá? Os 50 primeiros que entrarem vão conseguir pegar os cupons, tá? De desconto. E dentro da fraternidade tem tudo, né? Vocês gostaram essa semana aí. Vou esperar o pessoal voltar. Vou ver se hoje mesmo eu consigo falar quem foram os 20, pra vocês não ficar doidos aí me xingando. Tati, se você ganhar, eu te devolvo o valor do curso, tá? Eu te devolvo, sem problema. Deixa eu ver se tem mais dúvida, gente, que eu fiquei calada aqui olhando. Vocês... Deixa eu ver aqui. Eu pulei algumas dúvidas aqui. Cadê, gente? Ah, tá. Aqui, ó. Pergunta da Dani. Você tem muitos contatos com vários advogados ou são advogados em tais áreas? Então, eu não tenho contato com advogados. Quando eu comecei com assistência técnica, eu fui direto nos escritórios de advocacia, tá? Então, eu peguei meu currículo, fui direto nos escritórios de advocacia, justamente para que eu, né, conseguisse contato direto com essas pessoas. Então, eu não conhecia advogados, ainda mais aqui na minha cidade, na minha cidade, na cidade do meu marido, né? Que foi onde eu vim morar com ele. Então, aqui eu não conheço quase ninguém. Então, eu fui conversar nos escritórios, conheci os advogados, né? Hoje, a maioria dos processos que eu pego de assistência técnica são dos mesmos escritórios de advocacia, né? Então, assim, acabou ficando mais restrito a alguns escritórios, né? Porque tem mais processos e focam mais na questão da área da saúde, né? Então, acabei descobrindo esse pessoal assim, tá? Então, além dos medicamentos, né? Eu já peguei cosméticos, né? Cosméticos em geral, assim, cosmético vencido, essas coisas assim. Já peguei assuntos regulatórios, igual eu falei, assuntos regulatórios e cosméticos. Já peguei envenenamento, né? Igual eu falei, por mata-mata, envenenamento por né, outro tipo de coisa, tipo de, né, que não seja um medicamento, né? Deixa eu ver o que mais que eu peguei. A maioria é medicamento. A maioria é medicamento. Tem essas outras áreas, mas são áreas que a gente consegue se atualizar, a gente consegue estudar, entendeu? A gente consegue pegar direitinho isso aí. Ju, eu me apresentei da minha cidade, porque só tem uma. Me apresentei na da minha cidade e fui num monte de varas em Belo Horizonte, tá? Eu fui em um monte de varas. Lá tem, se não me engano, 30 varas cíveis. Eu fui num monte de varas, né? Eu fui num monte de vara civil. E em varas de trabalho também eu fui. Visitei muitas mesmo. Eu fiquei muitos dias visitando as varas, tá? Obviamente que não foram dias corridos, né? Foram dias picados. Eu ia lá e conversava com o pessoal, né? Em um dia eu fui em vários lugares. Então, nos outros lugares, né, nas outras cidades de Minas, eu mandei o currículo por e-mail, tá?
Eu falei esse exemplo que eu dei, Dani, do cara tomando um antiparasitário foi justiça gratuita, tá? Ô, Ju, é assim mesmo, mas a gente consegue dar uma força aí e consegue passar essa timidez para lá, tá? Depois da primeira, segunda, terceira vara que você for, você já começa a dominar isso aí. Você vê que não é tão difícil assim, tá bom? Então, Juana, eu indico que você comece a estudar mais a parte de farmacologia, bem mesmo assim, questão de intoxicação, reação adversa, interação medicamentosa, e comece a atuar como assistente técnica, tá? Assistente técnico é uma coisa que vai te dar o dinheiro enquanto você faz faculdade, e você já vai ganhando uma expertise aí absurda. Obviamente, você tem que ter uma segurança, né, de chegar no advogado e saber falar o que você domina, quais as suas habilidades, essas coisas assim. Mas quem está começando a estudar agora é uma dica que eu dou, tá? Tatiana, a minha mentoria é diferente do meu suporte, tá? A minha mentoria é com você numa reunião que a gente marca no horário que você puder, tá? E aí os outros, se quiserem assistir, beleza. Mas, por exemplo, você só pode de dia. A gente marca o horário de dia para fazer a mentoria. A mentoria é uma reunião comigo, tá? O suporte, não. O suporte, eu fico lá no WhatsApp, né? Com vocês conversando lá. Quando você precisa de alguma coisa, eu te dou suporte. E as nossas aulas, elas são durante a semana, depende, tá, dos dias. Mas normalmente as aulas são à noite, são 8 horas da noite, tá? Quando a gente tem conteúdo para passar, muito conteúdo, igual semana que vem, por exemplo, na segunda-feira a gente já vai ter aula de consultório. Então, segunda, quarta e sexta, nós vamos ter aula na semana que vem. Não sei se é segunda, tá? Quarta e sexta eu tenho certeza, agora segunda eu ainda não sei. E tem mentoria também na semana que vem. Então, a mentoria é diferente do suporte, tá? A mentoria, vocês têm uma reunião comigo, né, para eu falar com vocês o que tem que fazer, como é que faz. Eu tô aqui, muito aluno entra na fraternidade e só faz a mentoria comigo quando é nomeado, né? Porque as outras coisas estão todas lá explicadinhas, bonitinhas lá, tá? Pois eu vou. Maquerlia. Eu vou mostrar a grade do curso para vocês, tá? Vanessa, provavelmente você colocou dividido no cartão e aí colocaram as taxas do cartão. O curso total é R$ 1.697 e eu dei R$ 400 de desconto. Então, se ficou qualquer valor diferente de 1.697, é porque por causa das taxas do cartão, tá bom? Deixa eu ver. Bárbara, isso seria uma assistência técnica, tá? Isso você cobra para isso, você cobra os seus horários para isso, você faz um contrato para isso, tá? Isso seria assim uma assistência técnica. A mentoria comigo, né? A gente pode marcar a mentoria, tá? Assim que a gente confirmar direitinho aqui, a lista, eu tenho que olhar os 20, né? Você pode me chamar no WhatsApp, tá? E aí a gente faz a mentoria dentro da fraternidade. Aí, se você quiser que os outros assistam, beleza? Se não quiser, é só nós duas, tá? Sim, as aulas todas ficam gravadas, tá? A não ser, gente, que seja, igual eu acabei de falar aqui com a Bárbara, né? Eu sempre faço mentorias, a maioria das mentorias, o pessoal não quer que os outros vejam, até porque quando é mentoria como é que fala? De processo, né? Tem alguns processos que correm em segredo de justiça. Então, realmente, eu não posso fazer para todo mundo ver. Mas quando acontece mentoria, igual tem uma aula, por exemplo, lá dentro de câncer, eu dei uma mentoria para uma aluna que ela estava com um paciente com câncer. Essa aula, sei lá, tem 2 horas de aula, né? E são 2 horas eu falando sobre isso, né? Explicando sobre isso. Então, essas aulas ficam lá salvas, tá? As aulas que podem ficam todas gravadas lá. Não tem problema você perder a aula, né? Quando é ao vivo. O ao vivo é mais pra gente se encontrar mesmo, para vocês tirarem dúvidas comigo, tá? Não, Tati, não tem problema, tá bom? Não tem problema, você vai conseguir assistir as aulas tranquilamente. As aulas ficam gravadas na fraternidade. Deixa eu mostrar para vocês como é que é a fraternidade. Eu esqueci de mostrar. Normalmente eu faço isso antes de abrir a inscrição para vocês terem certeza do que vocês estão fazendo. E acabou que eu esqueci de fazer isso. Eu tô com tanto conteúdo para passar que eu fiquei com medo de não conseguir passar para vocês, entendeu? Mas deixa eu mostrar para vocês aqui como é que é a fraternidade por dentro. Cadê? Aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Página inicial. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui.
Ah, vocês não estão vendo. Tá vendo? Aí, ó. Essa é a página inicial da fraternidade. Só uma capa mesmo, para vocês entenderem, tá? E aqui embaixo tem o conteúdo. Pera, cadê? Aqui, ó. Conteúdo. Aula de perícia é o primeiro módulo que tem, tá? Não são todas as aulas liberadas de uma vez, tá, gente? Tem isso também. As aulas não são liberadas de uma vez, são liberadas por dia, tá bom? Porque eu tenho aqui, ó, um monte de modelo. Todos esses modelos aqui, ó. Aula de perícia tem, ó, o cadastro e as orientações iniciais. Então, isso aqui é imprescindível para vocês começarem, obviamente. Eu gosto que vocês já comecem fazendo isso. Aqui vem os modelos de arquivo, ou seja, você se cadastrou, né? Como é que você manda um e-mail para as varas aqui, ó? Como é que você... Oh, meu Deus do céu. Nossa, eu trei aqui. Pronto. Como é que você manda um e-mail para as varas? Como que você aceita uma nomeação? Como que você recusa uma nomeação? Como que você manda uma proposta de honorários? Como que você agenda uma perícia física, tá? Diligência, perícia física. Um modelo de laudo, um modelo de mini currículo para você colocar no seu cadastro, um modelo de currículo para você levar, tá? Então eu coloco todos os meus aqui. Aí vem a aula de assistente técnico completa, vem a aula de um cadastro de membros que eu fiz, com cadastrei vários membros, para vocês verem como é que funciona. Essa de dúvidas e recados que eu tinha que fazer, como que a gente faz a nossa hora técnica, como que você calcula quanto que vale a sua hora, ou seja, como que você vai fazer o seu honorário, né? Como que você não erra no laudo, tudo tá aqui dentro, tá? E fora a minha mentoria e o meu suporte. Dentro da fraternidade tem várias outras coisas que são extremamente importantes. Aqui tem o primeiro intensivão, que foi do início que eu fiz, que é dessa mesma semana que eu tô fazendo agora. Temos a imersão em saúde nutricional, que é extremamente importante para quem quer especializar em suplementação. Temos a parte de consulta e consultório, que tem todas essas coisas aqui, de inflamação, de anamnese, de consulta, tudo isso. Atendimento e atenção farmacêutica. Cadê? Aqui. Não, aqui gestão. Aqui, ó, farmácia clínica, atendimento farmacêutico, serviços, tudo isso dentro da parte de atendimento e atenção. Gestão de pessoas e liderança, como que você lidera pela influência, como que você faz os 4 P's da gerência. Ferramenta 5W2H, que é extremamente importante, principalmente para campanha de drogaria. Estilos de liderança, tudo isso aqui, beleza, tá aqui dentro. A parte de marketing também, como é que você consegue fazer todas essas coisas em rede social, portfólio, marketing. Eu vou colocar aqui a parte agora de campanha, vou dar aula de campanha, tá? Essa parte aqui é em breve, eu não coloquei ainda nada nela. E vem a parte de suplemento, ó. Suplementação, todas as coisas, tá? Todos os conceitos aqui. Aí vem as bases, que são as principais coisas que a gente precisa estudar: inflamação, colesterol, açúcar. Vem suplementação nutricional, todas as vitaminas, todos os minerais, todos os aminoácidos, tudo tá aqui, tá? Suplementação alimentar também, tudo completinho aqui, probiótico, tudo direitinho. Essa parte aqui, ó, suplementação estética e esportiva, são aulas ao vivo que eu dei. Então, eu não cortei elas ainda. Essa aula aqui tem 2 horas e essa aula aqui tem 2 horas, ó. Todas as prescrições que vocês pensarem, para tudo, emagrecimento, estria, celulite, acne, envelhecimento, tudo tá aqui dentro. E aqui, como que a gente faz isso, né? E fora que tem tudo em PDF para vocês baixarem e pegarem o modelo para vocês. E aqui na parte esportiva, ó, também tem tudo. Todas essas 3 aulas aqui tem 2 horas cada uma delas, tá? Isso aqui eu vou desmembrar, tá? A gente vai ficar mais fácil para vocês. Então aqui, por exemplo, a gente estuda tudo. O que é um whey, o que é um hipercalórico, o que é um... Entendeu? Tudo isso. E aqui a gente faz a prescrição. Ou seja, para emagrecimento, o que eu prescrevo? Para hipertrofia, né? Para ganho de massa, o que eu prescrevo? Tudo tá aqui dentro, tá? A fraternidade farmacêutica, ela é uma junção de coisas. É tudo que eu especializei e venho especializando, tá ali dentro, tá? Então, a parte de perícia é a única que conta com o meu suporte durante 1 ano, tá? E óbvio que depois dessa como é que fala? Dessa turma de agora, né? Não vai ter as mentorias mais, tá? Deixa eu ver aqui. Já pularam um monte de perguntas aqui, eu esqueci. Bárbara, meu WhatsApp nos grupos, tá? No grupo lá eu tô como administradora. WhatsApp dos alunos, grupo do WhatsApp dos alunos, eu só faço no final da semana, tá? Hoje é quarta-feira, eu só vou fazer na quarta-feira que vem. Por quê? Eu espero o pessoal que pagou boleto, né? Quando essas vendas caem, que eu sei quem são os alunos, eu firmo esse grupo de alunos, tá? E aí eu peço vocês que quem entrou agora me mande uma mensagenzinha, eu vou abrir os grupos para a gente conversar um pouquinho lá, para quem responder dúvida, quem não tiver, né, respondido todas as dúvidas ainda, eu vou abrir os grupos, tá? Vocês podem perguntar lá nos grupos, e aí confirmem para mim lá, quando eu abrir os grupos, confirma, fulano de tal, eu
aluno da fraternidade, comprei, tá? Para eu salvar o número de vocês, para não perder isso, tá? Porque senão eu não consigo achar depois. Janaíus já tem acesso a várias coisas, tá? Quem entrou agora já tem acesso a várias coisas lá dentro. E aí depois vão ser liberados alguns conteúdos, tá bom? Vanessa, a fraternidade fica disponível por 1 ano, tá? O acesso é por 1 ano. E aí depois, se vocês quiserem renovar, dependendo do que eu estiver falando lá dentro, às vezes compensa para vocês renovarem, vocês conseguem renovar com o mesmo preço de agora, tá? Normalmente a fraternidade, ela atualiza. Então, por exemplo, a primeira turma da fraternidade pagou R$400, né? A penúltima turma pagou 1.400, se não me engano, com os descontos, né? Ficou menos. Então, depende, tá? Mas aí como a gente sempre altera o valor, eu dou essa garantia para vocês. Lilian, não precisa. O assistente técnico não precisa ter CRF ativo, tá? Ele precisa ter, lógico, a habilidade, né? Cíntia, eu vou falar aqui quais são os 20 que ganharam, tá? Eu preciso só ver pagamento, quem que vai cair, quem que fez o pagamento, por exemplo, boleto para cair amanhã, tá bom? As aulas de perícia estão disponíveis. As aulas de perícia, elas ficam disponíveis 7 dias depois que vocês entram, tá? O que eu vou fazer para vocês? Como eu comecei com vocês hoje, eu fiz essa aula aqui hoje para vocês, eu vou pegar a primeira aula de perícia que tá lá, que é a aula de cadastro, tá? E vou ver se eu consigo liberar para vocês amanhã. E aí eu já libero aquela primeira aula lá para vocês amanhã, tá bom? Mas o módulo de perícia vai ficar disponível para vocês a partir de 7 dias depois que vocês finalizam a compra, tá? Porque tem muito modelo lá, gente. Tem muita coisa, muito modelo, tem muita coisa para vocês baixarem. Então, por isso que eu libero um pouquinho de cada vez, tá? O distintivo é só para os 20 primeiros e o desconto de R$400 é para os 50 primeiros, tá bom? Não precisa ter certificado digital, a não ser que você vai pegar algum caso, né? E dentro desse caso, eles não te dão acesso a ele através de alguma senha. Então, por exemplo, vamos explicar direitinho. Eu, por exemplo, o primeiro processo que eu peguei, que era Justiça Paga, eles não me deram acesso a isso. Para eu pegar a perícia, eu tinha que ir lá na vara buscar a senha. Eles não me mandavam por e-mail. Então, eu tive que fazer o certificado digital para eu conseguir entrar no PJE, que é o processo judicial eletrônico, tá? Mas isso depois, tá, gente? Depois. Tipo assim, eu esperei ser nomeada para fazer o certificado digital e eu sabia que eu precisava dele, tá bom? A Júlia já gostou do conteúdo. Que bom. Gente, o módulo de imersão nutricional é sensacional, tá? Inclusive, para quem quer começar a trabalhar em drogaria com suplementação. Assistam lá o intensivão da autoridade e imersão de saúde nutricional. Vocês vão ter a cabeça completamente diferente depois, tá? Karine, não tem mais, não. Essa turma que entrar hoje tem mentoria, tá? Essa turma que entrar agora tem mentoria. As próximas turmas não vão ter, porque eu não consigo mais dar mentoria. Então, essa turma de agora, de hoje, quem entrar nessa turma de agora, que até segunda-feira que vem, vai ter a minha mentoria, tá? Então, a gente vai marcar a reunião direitinho, tudo direitinho, pra gente fazer isso. Mas, continua tendo mentoria, tá? Tem mentoria, sim. Começa pelo que está disponível lá, Thaline. Estuda lá o intensivo da autoridade, né? E a imersão em saúde nutricional. É muito importante, tá? Gente, eu expliquei para vocês, então, como é que funciona, né? A perícia, a assistência técnica. A assistência técnica, eu tentei explicar junto aí com a perícia para vocês entenderem, né? A assistência técnica, eu prefiro ela, eu acho ela muito mais rentável, porque é algo que, igual eu falei com vocês, depende totalmente de mim, né? Eu dei a aula para vocês na segunda-feira com esse intuito de falar com vocês, olha, o que tem você no meio, a culpa é sua, né? Então, você pode se culpar se você não recebeu uma assistência técnica, por exemplo, porque a culpa é sua, porque você não foi atrás daquilo. Agora, a perícia, a gente não tem controle total. Então, assim, depende muito de como que você vai conversar com o juiz, depende de como que você vai falar com ele, tá? Então, tem as duas coisas, tanto a perícia quanto a assistência técnica. Eu sou do tipo que eu falo assim, não, eu me garanto. Eu me garanto na perícia. Então, realmente, eu me garanto. Eu vou lá e converso com o auxiliar, converso com o juiz e deixo isso muito claro para eles, né? Eu falo, eu sou boa no que eu faço, né? Então, eu acho que vocês não têm mais nenhuma dúvida, né? Em relação a isso de perícia. Deixa eu ver aqui.
Tem mais alguma dúvida em relação à assistência técnica, perícia, essas coisas? Gente, a palavra-chave de hoje. Eu esqueci da palavra-chave, tá vendo? Eu separei em algum lugar. A palavra-chave de hoje é farmaperito. Hashtag farmaperito, tá? Coloquem lá, farmaperito, me marquem. Não esqueçam de me marcar, tá, pessoas? Vocês estão esquecendo de me marcar. Estão me mandando só o print. Me marca para eu ver vocês lá bonitinho, tá? Para sortear vocês, tá bom? Isso, Sabrina, foi o que eu falei aqui mais cedo. Quando você entra na fraternidade, antes de você finalizar a perícia, ou seja, nas primeiras 2 semanas, eu mando para vocês um link que vocês conseguem emitir um certificado, tá? Por que isso? Porque eu quero que vocês façam um cadastro o mais rápido possível. Eu sei que não vai ter nenhum doido aqui que vai entrar lá só para pegar o certificado e não assistir o que tem lá, entende? Então, eu libero esse certificado para vocês, é um certificado de 40 horas, tá? É um certificado para vocês mandarem. E aí vocês já fazem um cadastro, manda esse certificado, eu já libero para vocês para isso mesmo, tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida? Acho que eu expliquei tudo, né? Eu falei da nomeação, eu faço, como é que fala? Os tópicos para não esquecer, ó. Tudo tem post-it no meio, né? Então, eu sempre faço os tópicos para não esquecer o que eu tenho que falar. Eu acho que eu falei tudo. Eu falei da perícia judicial, assistência técnica, falei sobre nomeações, falei sobre os laudos, né? Os laudos, a gente tem lá o modelo, né? E tem também como é que faz esse laudo, tá? Tem tudo bonitinho lá na fraternidade que tem explicando isso aí, tá bom? Lembrando, pessoal, que o código de desconto é só para os 50 primeiros, tá? Eu nem sei como é que se já deu 50 aqui. Mas eu vou avisar nos grupos, tá? Então, o que eu peço para vocês? Eu vou abrir agora lá os grupos, tá? Eu preciso que vocês confirmem para mim quem entrou na fraternidade, tá? Quem já está na fraternidade, para eu salvar o número de vocês, porque senão eu fico perdida, eu não consigo achar vocês depois, tá bom? Então, eu vou abrir o grupo lá, vou falar que o grupo está aberto, vocês podem tirar dúvida. E aí eu vou mandando a listinha lá de quem que já entrou na fraternidade, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Essa é uma das aulas que eu mais gosto, porque perícia é uma coisa que me empolga muito, porque é uma coisa muito boa. Assim, foi uma coisa muito boa para mim. Amanhã nós temos aula de consultório, tá? Eu vou falar com vocês como que eu abri meu consultório sem custo nenhum. Como não gastei nada para abrir meu consultório. E no primeiro mês eu faturei 10 mil, que foi a meta que eu tinha colocado para 6 meses, né? Eu faturei no primeiro mês. Eu vou contar como que eu fiz. Vocês vão sempre perceber nas minhas lives que eu sempre falo em relação a tirar a bunda da cadeira, porque é o que a gente precisa fazer. A gente precisa sair, a gente precisa de se estagnar do lugar que a gente está, né? Às vezes a gente sente isso. Não sei se hoje alguma pessoa me mandou mensagem hoje falando isso, né? Que se sente estagnado, mas não sabia como que saía disso, né? Ou seja, não sabia como é que saía da zona de conforto. Então, é o que eu falo com vocês, saiam da zona de conforto, dê o primeiro passo, se não deram o primeiro passo, vocês não andam, né? Então, deem o primeiro passo, tá? Saiam dessa parte estagnada, né? Porque na zona de conforto, né, não cresce nada, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. E a gente pode muito viver uma vida extraordinária, né? E que a gente não vive por medo, tá? Então, não tenham medo, entrem com tudo nisso. Eu estou para ajudar vocês, justamente por isso. Quem interessar pela aula de amanhã, como é que vocês colocam um consultório em drogaria, como é que vocês podem iniciar com um consultório em drogaria, como é que vocês podem abrir um consultório independente num bairrozinho, como é que vocês podem abrir um consultório dentro de uma clínica, como que eu fiz para abrir sem custo nenhum, né? E como que eu faço até hoje para manter isso, para manter um marketing legal, essas coisas todas, tá? E na sexta-feira nós temos aula de suplementação, que é, para mim, a aula mais importante, que é o que eu sou especialista, né? E eu espero todos vocês aqui, tá? Eu sei que vocês já entraram na fraternidade, mas essa semana é muito importante, tá? Então, eu espero vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, viu? E eu espero todos vocês lá agora no grupo para eu saber quem entrou, tá bom? Gente, um beijo para vocês. Boa noite.